Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Papo com a Manu. Estou aqui com um convidado muito especial, então pode se apresentar aí pra gente. Fala pessoal, meu nome é Leonardo, eu sou líder de jovem lá na nossa igreja de Dínamo, como vocês sabem, e eu tô aqui com esse Papo com a Manu e vamos ver o que vai dar. A gente tem conversado muito sobre isso, é que as pessoas, os cristãos, têm usado muito as redes sociais para levar o reino de Deus para outras pessoas, e a gente vê que você usa as redes sociais para isso. E eu queria perguntar, quando você começou a perceber que as redes sociais podiam ser um meio de expandir o reino de Deus e expandir várias coisas que você faz? Bom, eu acho que uma coisa muito importante pra gente perceber é que hoje a gente vive uma geração que o pessoal é muito imediatista. Ou seja, o pessoal quer tudo para agora, ele quer parecer uma coisa que não é, quer ser algo que não é nas redes sociais. Acho que uma coisa muito importante, antes de querer parecer um cristão, é ser um cristão. Então a gente entende que para ser um cristão hoje em dia, não tem que postar fotos orando, não tem que postar fotos lendo a Bíblia, porque isso não vai representar nada. Eu percebo que hoje em dia a gente vê que o jovem ele quer aparecer, ele quer, você vê muita gente postando foto orando, foto lendo a Bíblia na igreja. Então a gente percebe que essas pessoas, querendo ou não, elas querem aparecer, enquanto o verdadeiro evangelho não funciona aparecer, né? Porque a gente sabe que para aparecer tem que desaparecer. Então eu entendo que uma pessoa, quando ela quer aparecer nas redes sociais, uma imagem que ela não é, ela já perde aí, porque o evangelho começa desaparecendo. Eu gosto muito de postar foto de alguns devocionais que eu faço. E algumas pessoas me perguntam, Léo, pra que você posta isso? É pra aparecer? E é justamente ao contrário. Eu não posto pra aparecer. Tem pessoas que podem pensar, nossa, você tá querendo aparecer, mas é ao contrário. Eu não posto aquilo porque eu quero que as pessoas vejam o meu devocional. Eu não posto pra isso. Eu posto para que elas possam se inspirar e através daquilo elas possam querer fazer. Através daquelas fotos que eu postava, através do meu próprio devocional, muitas pessoas já chegaram em mim perguntando, Léo, como é que eu faço isso? Como é que funciona, sabe? Esses livros, cadernos, a Bíblia, como é que funciona esse tanto de coisa que você faz aí? Então acho que tem essa diferença, sabe? De você fazer algo que vem de dentro e não só porque o outro tá fazendo. Isso é muito interessante porque a gente vê na sua vida o Senhor realmente, sabe? Não é só nas redes sociais. Quem tá de perto e vê o Léo sabe o quanto o coração dele tá realmente no Senhor. E não é só chegar lá e fazer live, fazer treino e postar. A gente sabe que tem todo um preparo espiritual na vida dele e no dia a dia. Então, fala pra gente qual que é esse preparo, o que você faz no seu dia a dia pra não ser algo só nas redes sociais, sabe? Superficial. As redes sociais, ela deu voz a muita pessoa que não tinha que ter voz. O que acontece então? Então muita gente quer sair pregando coisas que acabaram de aprender, quer sair falando de algo que vê outras pessoas fazendo e consecutivamente querem fazer também, mas a gente tem que ter uma coisa no reino de Deus que é relacionamento com Deus. Hoje eu recebo várias mensagens, várias pessoas me perguntando, Léo, eu tô passando por isso, eu tô passando por isso. E uma das coisas mais importantes de você querer levar Jesus para alguém, querer representar Jesus em algum lugar, você tem que ter o próprio Jesus na sua vida. Porque não adianta eu chegar aqui, querer parecer um cara bonitão, que prega bem, que fala bem de Jesus e chegar lá fora e viver uma vida diferente. A quantidade que você se entrega a Deus é a quantidade que o Espírito Santo vai poder ter de você. Então isso é uma coisa muito importante, uma coisa muito necessária. Porque hoje os jovens estão relacionando tanto com redes sociais, com celular, com essas coisas que estão esquecendo o foco. O principal é a Bíblia. Então, principalmente nas células, eu sou líder de célula e eu falo literalmente, hoje o pessoal não carrega mais uma Bíblia. E não tem problema carregar no celular, mas o problema é que quando nós não estou falando de uma Bíblia física, eu falo da própria Bíblia dentro de nós. E eu quero falar sobre 3 fundamentos muito importantes aqui, que você me perguntou o que é necessário, sabe, para você levar esse evangelho não só nas redes sociais, porque o evangelho de verdade começa no devocional. Mais que postar e tal, é um estilo de vida, é a sua vida no seu dia a dia. E é muito fácil eu querer parecer um cristão. Hoje você vê várias pessoas postando. Só que quando você chega pra ver, conversar ou, sabe, bater um papo com uma pessoa, você percebe que não é uma pessoa que tenha Deus ali. Não porque o que ela mostra, mas porque o que ela fala. Porque é muito fácil eu parecer, mas é muito difícil ser. Então eu quero falar sobre 3 fundamentos muito importantes que todo cristão ele deveria ter no seu devocional com Deus, porque eu tenho certeza que para você crescer, para você ser uma pessoa que realmente leva o evangelho não só em redes sociais, porque para você levar o evangelho, um evangelho eficaz, não ficção, porque eu falo a diferença de você ter o Espírito Santo e levar o evangelho naquilo que Deus quer e você levar algo que você quer é muito diferente. E a diferença é simples. Quando você está vivendo algo que Deus quer que você viva, ou seja, eu estou pregando nas redes sociais não é porque eu quero, mas porque o Espírito Santo me induz a fazer isso. Sabe, Léo, você é o mesmo aqui, então você tem que ser o mesmo nas redes sociais. O Espírito Santo ele coloca no meu coração aquilo que eu devo fazer.
Eu não crio, vou fazer isso. Hoje a gente tem um TikTok. Então todo mundo, vou fazer um TikTok. Acha que não tem problema fazer o TikTok. Só que a minha pergunta é, o Espírito Santo te delegou fazer isso? Porque quando o Espírito Santo te guia, o lugar que você chega é muito mais alto do que quando você se deduz que vai fazer alguma coisa. Quando você chegar no céu, Deus não vai falar, o que você fez? A única pergunta que eu tenho certeza que Ele fará vai ser, o que você fez com aquilo que eu te dei? Aí Ele não vai falar o que você fez com o TikTok, o que você fez com o seu Instagram. Não, é o que você fez com a vida que você teve. Então isso é muito importante. E por isso eu quero falar dos 3 fundamentos do devocional. Que é sobre devoção a Deus, devoção diária, lealdade e transparência. Esses são os 3 fundamentos que eu sigo em todo meu devocional. Eu passo por essas 3 etapas. A devoção, ela deve ser diária. Não adianta, mano, você achar que hoje você é cristão e amanhã você pode ser do mundo. Você já percebeu que hoje em dia tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não são igreja? Eu estou conversando com você, a gente tem um papo de Deus. Mas se a gente está num outro lugar, o papo vai fluir de acordo com a pessoa. Então uma coisa que eu aprendi é que a gente, como filho de Deus, como representantes do Evangelho, nós precisamos ser aquele que define a temperatura do lugar. Você já percebeu quando você chega num lugar, se você é uma pessoa que representa Cristo, o ambiente muda, a fala muda, a conversa muda, e isso acontece quando o Espírito Santo está presente na sua vida. Um dos outros fundamentos é lealdade. Eu acho que uma das coisas muito importantes é a gente ser leal a Deus. Você me perguntou, Léo, você é a mesma pessoa num lugar e a mesma pessoa no outro lugar. Ou seja, é o mesmo aqui, no físico, ao vivo, e é a mesma pessoa nas redes sociais. E hoje, o que a gente vê é uma pessoa que não é leal a Deus. E o que significa ser leal a Deus? É você ser totalmente devota a ela, ou seja, você ser totalmente leal a ela. Lealdade. Então, é muito importante você entender que o Evangelho, gente, não começa quando nós estamos indo na igreja, mas quando nós estamos sendo a igreja. Nós temos uma modelagem que é feita pelo Espírito Santo. Então, se nós não nos encaixamos nessa modelagem, automaticamente a gente tem que tomar alguma forma. E a outra forma que tem é o mundo. Então, lealdade significa ser o mesmo. No lugar que você estiver. Lá em Tito 2,7, fala assim: seja você mesmo um exemplo de boas obras no ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o seu adversário seja envergonhado, não tenha nada de mal a dizer ao vosso respeito. E deixa eu te dizer, se você é uma pessoa que é íntegra a Deus, uma pessoa que é o mesmo aqui, é o mesmo ali, o inimigo não tem arma para te atacar. Até tem como você ser uma pessoa assim ali, mas uma hora as pessoas vão ver que é falso. Não era realmente fiel àquilo que pregava ou àquilo que a gente achava que tinha, né? E uma das coisas que eu sempre falo também é todo amor que é falso, uma hora ele se acaba. É tipo um casamento que começou com um fundamento errado. Você começa ali no fogo que você acha que vai dar certo, mas aquele fogo ele se apaga, porque a gente entende que o fogo de Deus é como a sarça que não se apaga. Então, Léo, o que você define essa sarça que não se apaga? É um amor incondicional, é um amor ágape, né? Que não depende das outras pessoas fazerem. Da mesma maneira que Jesus me amou, eu busco amar Jesus da mesma maneira. E é muito fácil, eu acho engraçado porque se você pergunta a qualquer pessoa hoje em dia, qual que é o seu maior amor? Muitas pessoas falam que é Deus. É muito fácil falar que ama Deus, porque eu chego aqui e falo, mano, eu amo a Deus. Jesus sempre falou isso. Hipócritas, em vão me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque Jesus, ele se importa com o que você faz, não com o que você fala. Léo, então eu posso falar qualquer coisa? Claro que não. Mas quando você tem um coração centrado em Deus, tanto a sua atitude como a sua fala, ela é moldada por Deus. Eu acho que uma das coisas mais importantes hoje que a gente precisa é ter transparência, tanto com Deus, como também com as pessoas aqui. Porque se eu sou essa pessoa cheia de Deus que você olha, isso significa que eu tenho um cargo a exercer aqui nessa terra. Estou sendo usado por Deus para ser exemplo na vida da Manu. A Manu não olha pro Léo e vê o Léo, acredito eu. Acredito que a Manu vê a manifestação do Espírito Santo. Nada pro Léo, é tudo pro Espírito Santo. Então, transparência é muito importante. Tanto em oração, olhou, fala com Deus. Olhou para onde não devia, fala com Deus. Fez o que não devia, fala com Deus. Pensou o que não devia, fala com Deus. O maior segredo da vida cristã é realmente ser amigo do Senhor, é ser transparente com o Senhor. Davi realmente tinha um coração segundo do Senhor, mas é porque ele era totalmente transparente com o Senhor. Tudo ali em Salmos fala que tudo que ele está sentindo, ele está falando realmente com o Senhor. E tem gente que pensa, Deus sabe de tudo, então não preciso falar. Mas a gente lê a Bíblia e a gente vê tudo ao contrário. A gente vê quando Adão pecou, o que Deus perguntou para Adão? Cadê você? Deus sabia onde cada um estava? Com certeza, mas Deus perguntou. Quando Caim matou Abel, o que Deus perguntou para Caim? Ele perguntou, onde está seu irmão? Deus sabia que Caim tinha matado Abel, mas mesmo assim, perguntou. É muito importante a gente falar o que passa no nosso coração.
3 pontos são muito interessantes e quem tem esses 3 pontos, a gente vê que tudo flui muito bem na vida, tanto no trabalho, no seu dia a dia, a gente vê isso em você também. E quando você viu que você tinha uma responsabilidade, né, sobre tudo aquilo que você falava e tal, mas você também no seu trabalho, tenho certeza que você usa, né, muito dessas coisas no inglês até. O inglês também foi algo que Deus colocou no meu coração para estar desenvolvendo. Não dar aulas, mas sim ter o idioma comigo. Mas dar aula partiu de, sabe, uma oração que eu estava fazendo com Deus. E isso foi um princípio também que eu coloquei em Deus, porque tudo que nós formos fazer, nós precisamos colocar na mão de Deus. Quem debita em Deus o simples, ele também vai debitar aquilo que é mais profundo. Ou seja, não só colocar em oração as coisas grandes, mas também até as coisas simples. Deus, ele quer agir na nossa vida até nas coisas simples. Então, uma das coisas muito importantes, mano, que eu vejo a representação hoje, você perguntou aí, sabe, da representação que eu levo hoje. Porque, querendo ou não, hoje, eu não falo eu, mas eu falo por todos os cristãos. Nenhum cristão pode se comportar como quer. Eu falo, tem coisa que eu não quero fazer, mas eu faço. Porque o evangelho me fala, filho, você tem que fazer isso. E tem muita coisa também que você quer fazer. Quer fazer, mas não pode. Então o evangelho, o evangelho é muito mais sobre renúncia do que aprovação. O evangelho, ele nos faz renunciar à carne. O povo está tão fraco em relacionamento com Deus que não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Eu recebo muita mensagem falando, Léo, não consigo ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala assim, quando nós nos achegamos a Deus, Deus se achega a nós. Então é um relacionamento que funciona de ambas as partes. Você se aproxima dele e ele se aproxima de vós. A partir desse momento, quando você começa a caminhar com Deus, você já começa a ter uma responsabilidade de andar não mais como você quer, de não mais falar o que você pensa, de não mais agir como você quer. Então a partir de hoje, eu não posso mais falar tudo o que quero. Então eu tenho que entender isso, ainda mais como um líder. Então as pessoas olham pra mim e falam assim, olha, Léo, se eu falar pra pessoa, para de mentir, a primeira pessoa que ela vai olhar e vai analisar se tá mentindo, sou eu. Isso tudo fica muito mais fácil quando a gente tá realmente no Senhor. Eu queria que você desse uma dica pra quem quer realmente viver algo no Senhor antes de postar e principalmente não viver só de aparências. Olha, se eu fosse resumir todo esse vídeo aqui em um só conselho, eu ia dizer, para de fazer tudo aquilo que o mundo está te mandando fazer e comece a fazer aquilo que Deus está te mandando fazer. Para de ouvir a voz do mundo e comece a ouvir a voz de Deus. Léo, como é que faz para ouvir a voz de Deus? É só você ler. Eu sempre falo uma coisa muito engraçada. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê, Deus fala com você. Enfim, eu acho que é isso. Se você quer realmente viver isso, gente, sigam esses conselhos e na palavra do Senhor está dizendo que tudo que a gente fazer, a gente tem que fazer pro Senhor e que vocês possam realmente fazer isso. Enfim, eu queria agradecer você por estar aqui nesse programa, foi muito importante, muito especial. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, porque querendo ou não, é uma responsabilidade, né, gente? Você tá aparecendo aqui, quero agradecer a todo mundo que tá assistindo aí também. Siga a gente nas redes sociais. Se inscreve no canal, deixe seu like e compartilha para que esse vídeo chegue em outras pessoas e que vocês sejam muito abençoados na prática da palavra.